Você já sentiu, em meio ao ruído incessante e à confusão do mundo moderno, que algo fundamental, algo muito antigo e sagrado, chama insistentemente por sua alma? Uma inquietação sutil, porém persistente, que sussurra verdades profundas, verdades estas incrustadas nas próprias fundações da fé que professamos. Vivemos tempos de extremos, de verdades distorcidas e de uma busca incessante por respostas que, muitas vezes, nos escapam. Em meio a essa voragem de informações e desinformações, a alma humana, sedenta por sentido, procura por uma âncora, um farol. Muitos de nós fomos ensinados a ver os salmos primariamente como cânticos, como orações de louvor e lamento, como expressões poéticas da alma humana diante de Deus. E eles são tudo isso, sem dúvida. Sua beleza lírica e sua profundidade emocional ressoam através dos séculos, tocando corações em cada geração. Mas e se eu disser a você que, enterrado nessas páginas que parecem tão familiares, existe um código profético muito mais complexo e essencial do que jamais imaginamos? Uma mensagem direta, um alerta crucial que o próprio Jesus utilizou para nos preparar. Não é uma especulação, irmãos e irmãs, mas uma revelação que ele mesmo nos deixou. Estamos falando de um espírito que agiria nos últimos dias. Uma influência sutil e poderosa que tentaria desviar, confundir e enganar. É um espírito que você, como crente fiel e vigilante, precisa discernir hoje. A ignorância sobre ele não é uma opção para aqueles que buscam a verdade em sua plenitude. O discernimento não é um luxo, é uma necessidade vital para a sua caminhada espiritual neste tempo presente. Não se trata de semear temor ou pânico. O objetivo desta nossa jornada de hoje não é o medo, mas sim o conhecimento que liberta e fortalece. Jesus não nos deu profecias para nos assustar, mas para nos capacitar, para nos equipar com a sabedoria necessária para navegar os desafios espirituais. Neste vídeo, vamos desbloquear o que muitos ignoram e poucos compreendem em sua totalidade. Como a voz de Jesus, de maneira inconfundível, ecoa nos Salmos para nos fornecer um mapa espiritual preciso. Um mapa indispensável para desmascarar e compreender a verdadeira natureza do espírito do Anticristo. Este mapa não tem a função de nos apavorar com visões apocalípticas ou especulações sem fundamento. Pelo contrário, ele nos traz a paz que somente advém do conhecimento verdadeiro e da preparação espiritual. A paz que surge quando você entende os movimentos do adversário e sabe que a soberania de Deus é inabalável. Para entender a profundidade dessa revelação, precisamos antes de tudo recalibrar nossa perspectiva sobre os Salmos. Eles não são meras coletâneas de orações passadas, mas lentes divinas através das quais podemos ver o presente e o futuro. Eles são testemunhos vivos da fidelidade de Deus e prenúncios detalhados da obra redentora de Jesus, e também de tudo aquilo que se opõe a essa obra. Cada verso, cada metáfora, cada lamento e cada louvor carrega camadas de significado que, quando reveladas pela luz do Espírito Santo e da vida de Cristo, iluminam o caminho. Prepare seu coração e sua mente para uma profunda imersão. Abra-se para uma nova compreensão da palavra de Deus. Sua alma, eu posso assegurar, anseia por esta revelação, por essa clareza que só a verdade bíblica pode oferecer. Pois, ao desvendar esses mistérios, você não apenas entenderá o espírito do Anticristo, mas também fortalecerá sua própria fé de uma maneira que você jamais imaginou ser possível. A jornada está apenas começando. Após desvendar a urgência e a profundidade da profecia nos Salmos, precisamos agora compreender a ferramenta que o próprio Jesus nos legou para interpretá-la. Muitos cristãos, ao longo da história e até hoje, leem os Salmos com devoção, mas ignoram a chave fundamental que Jesus nos deu para desvendar suas camadas mais profundas. Não se trata de uma leitura superficial ou meramente devocional. Jesus não apenas citou os Salmos. Ele os revelou como espelhos fidedignos de sua própria vida, de sua paixão, de sua morte redentora, de sua gloriosa ressurreição, e mais crucialmente ainda, dos eventos que precedem seu glorioso retorno.
Ele nos deu o paradigma divino para lê-los profeticamente, um método que transcende o tempo e as culturas, permanecendo vital para o nosso discernimento. Pense comigo, quando Jesus estava na cruz em seus momentos finais, ele clamou as palavras do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Este não foi um grito aleatório de desespero. Foi um grito profético que apontava para um texto escrito centenas de anos antes. Um texto que descrevia detalhes íntimos da crucificação, a zombaria, a partilha de suas vestes. Jesus estava, naquele instante, validando o Salmo 22 como uma profecia direta sobre si mesmo. Ele estava ensinando, através de sua própria experiência, que esses textos poéticos eram, na verdade, profecias detalhadas sobre o Messias. Considere também o Salmo 110, um salmo que Jesus citou e sobre o qual questionou os fariseus. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus estava deixando claro que aquele salmo não se referia apenas a Davi, mas a um Senhor maior que Davi, o Messias, assentado à direita de Deus. Ele não estava apenas citando um verso. Ele estava desbloqueando a intenção profética do texto, mostrando que os salmos eram uma janela para sua divindade, sua soberania e seu reinado eterno. Este é o ponto crucial. A chave esquecida de Jesus não é um mistério abstrato, mas um método claro de interpretação. Ele nos mostrou que os salmos contêm verdades sobre ele, sobre a redenção e sobre a batalha espiritual. Se os salmos profetizam a vinda, a obra e o triunfo de Jesus, eles também, por um princípio de contraste e oposição, nos revelam o que se opõe a ele. Se o justo é descrito em sua pureza e retidão, o ímpio, em sua arrogância e rebelião, também é delineado. Esta mesma chave de interpretação, a mesma lente através da qual Jesus viu a si mesmo nos Salmos, é a que ele nos deixou para identificar e entender o que opera contra ele. Não um anticristo como figura histórica apenas, mas o espírito do anticristo como uma força, uma filosofia, um padrão de oposição que se manifesta em todas as eras. É um privilégio para nós, herdeiros dessa sabedoria divina, mergulhar nesses textos com a mesma visão que Jesus possuía. Ele não apenas nos deu a mensagem, mas a capacidade de decodificá-la. Esta é uma herança espiritual de valor inestimável, um tesouro muitas vezes negligenciado, mas que se revela vital para o discernimento nos tempos atuais. Através dos Salmos, compreendemos o perfil do Messias e, por contraste, desvendamos o caráter daquilo que tenta usurpar seu lugar, distorcer sua mensagem e enganar seus seguidores. Este paradigma divino que Jesus nos oferece não é um exercício acadêmico. É uma ferramenta de vigilância espiritual, um guia para a sua alma. Ele nos convoca a uma leitura mais atenta, mais profunda, mais espiritualmente perspicaz. A partir de agora, ao olharmos para os Salmos, não os veremos apenas como belas canções antigas, mas como um mapa profético detalhado, delineando tanto a jornada do Cristo, quanto o caminho daquele que se opõe a ele. Esta é a chave. E com ela em mãos, estamos prontos para avançar. Tendo compreendido a chave profética que Jesus nos entregou para decifrar os Salmos, somos agora chamados a uma revelação ainda mais profunda e, por vezes, desafiadora. Se os Salmos são um espelho cristalino da vida, da obra e do triunfo do Messias, daquele que é a própria verdade e justiça, então, logicamente, eles também refletem, por contraste e oposição, o DNA espiritual do adversário. Não estamos falando de um anticristo como figura exclusiva e distante do futuro, mas sim do espírito do anticristo, uma força, um padrão de operação, uma mentalidade que se manifesta ao longo da história e, alarmantemente, nos nossos dias. Permitam-me conduzir sua mente por esta via. Se a luz de Cristo é definida, a sombra que se opõe a ela também se torna discernível. Os Salmos, em sua descrição da pureza, da justiça e da submissão a Deus do Messias, indiretamente, mas com clareza surpreendente,
revelam o oposto. Eles pintam um retrato nítido do caráter daquele espírito que se levanta contra ele. É como observar um negativo fotográfico para compreender a imagem positiva. Vejamos, por exemplo, o Salmo 1. Ele nos apresenta dois caminhos distintos. O do homem bem-aventurado, cuja delícia está na lei do Senhor, que medita nela dia e noite, e é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dando seu fruto no tempo certo. Este é um reflexo do caráter messiânico. Em contrapartida, o Salmo nos descreve os ímpios. Eles não são assim. São como a palha que o vento dispersa. Eles não prevalecerão no juízo. Note a distinção. A arrogância, a futilidade, a ausência de raízes em Deus. Essa é a sombra nas sombras, o inverso da verdade de Cristo, já delineado na abertura do saltério. O espírito do anticristo se manifesta na negação da lei divina, na autossuficiência e na busca por uma justiça própria, vazia e sem fundamento. Avançando, no Salmo 2, encontramos uma linguagem de rebelião explícita. Os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos de nós as suas cordas. Que poderosa imagem de insubordinação! Esta não é apenas uma rebelião política ou social, é uma insurreição espiritual contra a autoridade divina. A linguagem aqui empregada, a conspiração, o desejo de romper as cadeias da ordem divina, a rejeição da corda da aliança, é a própria essência da manifestação do espírito do anticristo. Ele é a negação da soberania de Deus, a elevação do ego humano acima de toda a autoridade estabelecida pelo Criador. Não é uma menção direta, o anticristo fará X e Y em cada salmo. Não, mas é um retrato psicológico e espiritual, construído verso a verso, através de descrições da iniquidade, da mentira, da falsidade, da opressão, da ostentação e da autodeificação. A linguagem dos salmos é rica em palavras que, interpretadas através da lente de Jesus, descrevem a arrogância desenfreada. Salmo 10. A boca que profere enganos. Salmo 5. Os lábios enganosos e a língua que fala com astúcia. Salmo 12. A opressão dos pobres e indefesos, a trama contra os justos, a presunção de que Deus não vê ou não se importa. Todas essas são características do comportamento daqueles que agem sob a influência desse espírito. Os salmos revelam o teste do caráter. Como o espírito do anticristo se manifesta em padrões? Ele se revela naqueles que prosperam na iniquidade, que zombam da fé, que buscam o seu próprio poder e glória, que distorcem a verdade para seu próprio benefício. Ele se manifesta em sistemas de pensamento que negam a divindade de Cristo, em ideologias que exaltam o homem acima de Deus, em movimentos que promovem a dissolução dos valores divinos. Estes são padrões de comportamento e de pensamento que divergem radicalmente da verdade de Cristo, do amor de Cristo, da humildade de Cristo. Portanto, ao mergulharmos nos salmos com essa chave de Jesus, não estamos apenas lendo poesia antiga. Estamos recebendo um curso intensivo sobre o perfil do adversário. Estamos aprendendo a reconhecer seu DNA espiritual, não em um futuro distante, mas nas ações, nas palavras e nas motivações que permeiam o nosso mundo hoje. Essa compreensão é vital, pois somente ao entender quem somos em Cristo e quem é o que se opõe a Ele, podemos nos posicionar firmemente na verdade. Compreendido o perfil, o próprio DNA espiritual do adversário revelado nas entrelinhas dos Salmos, a questão inevitável que surge é: como esta verdade, tão antiga e profundamente bíblica, se aplica ao nosso dia a dia, à vida do cristão de hoje? Esta não é uma mera curiosidade teológica, meus irmãos e irmãs. É um alerta atemporal, um chamado à vigilância que se torna prático e relevante para cada um de nós. A profecia não visa nos mergulhar no pânico do futuro, mas sim nos preparar com sabedoria para o presente. Permitam-me ir direto ao ponto, decodificando a voz do espírito do anticristo.
Este espírito não age sempre com sinais grandiosos e óbvios. Sua astúcia reside na sutileza, na capacidade de se infiltrar. Ele não apenas se manifesta em figuras históricas ou em ideologias abertamente hostis à fé. Ele se esgueira por narrativas que parecem razoáveis, por filosofias que prometem liberdade sem responsabilidade, por movimentos que advogam a tolerância enquanto silenciam a verdade. Ele pode, inclusive, tentar semear discórdia e engano dentro da própria comunidade de fé, vestindo-se de luz, mas promovendo divisões e desvios doutrinários. Onde você vê a desvalorização da verdade absoluta de Cristo, a exaltação do eu acima do Criador, a normalização do que Deus chama de pecado, ali está o eco dessa voz sutil, mas perigosa. A nossa maior defesa contra essa infiltração é a bússola interna, o Espírito Santo e os Salmos como guias inabaláveis. A profecia, reitero, não é para o pânico, mas para a preparação. O Espírito Santo reside em cada crente, sendo o nosso Consolador e o Espírito da verdade. Ele é quem nos capacita a discernir. E os salmos que temos examinado tornam-se, sob a ótica de Cristo e a iluminação do Espírito, uma ferramenta essencial nessa jornada de discernimento. Eles ativam uma bússola espiritual em nós, uma sensibilidade aguçada para identificar desvios, para perceber quando algo não ressoa com o caráter de Deus, quando uma mensagem, um conceito, uma atitude se opõe ao padrão de Cristo. Como essa bússola funciona? Ela compara o que ouvimos e vemos com a imutável palavra de Deus, que se manifesta profeticamente nos Salmos. Se um argumento promove a arrogância, o Salmo 10 nos lembra da depravação do arrogante. Se uma ideologia incentiva a rebelião contra a ordem estabelecida por Deus, o Salmo 2 nos alerta sobre a futilidade de se opor ao ungido. Se uma voz prega a indiferença pela justiça, os Salmos de Davi clamam por retidão e julgamento divino. Esta constante medição, essa comparação ativa entre a realidade que nos cerca e a verdade eterna da Escritura, guiada pelo Espírito, é a nossa defesa mais poderosa. É crucial entender que esta vigilância não é paranoia, é discernimento. A paranoia vive do medo e da desconfiança irracional. O discernimento vive da sabedoria e da confiança na palavra de Deus e no Espírito Santo. Não somos chamados a ver inimigos em cada sombra, mas a estar conscientes das sombras que se opõem à luz. O propósito não é criar uma cultura de suspeita, mas uma cultura de espiritualidade robusta, fundamentada na verdade, capaz de identificar e resistir ao engano. O cristão de hoje, mais do que nunca, precisa desenvolver essa capacidade. As informações chegam de todos os lados, muitas vezes carregadas de intenções que não glorificam a Cristo. As pressões sociais para conformar-se a padrões que contradizem a Escritura são imensas. Sem esse discernimento ativo, guiado pelos Salmos e pelo Espírito, tornamo-nos presas fáceis para as artimanhas do adversário. Estamos falando de uma aplicação prática para a sua vida pessoal, para suas decisões, para a forma como você interage com a cultura e para como você protege a sua própria fé e a de sua família. Não é um conhecimento apenas para teólogos, mas para cada filho de Deus que deseja permanecer firme até o fim. O alerta atemporal é claro. Conheça a palavra, seja sensível ao Espírito e esteja preparado. Após termos desvendado o perfil do adversário e aprendido a afiar nosso discernimento para reconhecer as sutilezas do espírito do anticristo em nosso tempo, talvez alguns possam se sentir inquietos ou até mesmo sobrecarregados. Mas é crucial que, neste ponto de nossa jornada, sua alma encontre um repouso, uma verdade fundamental que transcende qualquer desafio ou engano, pois a revelação do mal não visa nos paralisar pelo medo, mas sim nos impulsionar para a firmeza inabalável da fé em Cristo. É aqui que os Salmos, mais uma vez, se revelam como o fio dourado da esperança. Mesmo ao expor as profundezas da iniquidade e as artimanhas do inimigo, os Salmos, de forma consistente e poderosa, apontam para a soberania inquestionável de Deus
e para a vitória assegurada do Messias. Não há um lamento profundo, uma súplica desesperada ou uma descrição da perversidade humana que não seja permeada pela promessa da intervenção divina, da justiça que virá e do reinado eterno do ungido. Observem, por exemplo, o Salmo 91, que fala da proteção sob as asas do Altíssimo, ou o Salmo 23, que nos conforta com a presença do bom pastor mesmo no vale da sombra da morte. Estes não são apenas poemas. São declarações proféticas da fidelidade de Deus que se cumprem em Jesus e se estendem à nossa experiência. Eles nos lembram que, embora o espírito do anticristo opere, ele o faz sob a soberania de um Deus que já decretou sua derrota. O conhecimento do adversário serve apenas para intensificar a grandeza e a certeza da vitória de Cristo. O impacto da profecia de Jesus nos Salmos, ao revelar o espírito do anticristo, não é para nos enfraquecer, mas para fortalecer sua fé. Esta compreensão aprofundada da palavra não nos faz duvidar. Pelo contrário, solidifica nossa confiança em Cristo e em tudo o que sua palavra declara. Ao ver como Deus, através de Davi e outros salmistas, já havia prefigurado tanto a sua vinda quanto a oposição que ele enfrentaria, ganhamos uma perspectiva de que nada nos acontece por acaso e que o plano divino está em pleno e perfeito desenrolar. Sua fé se torna inabalável porque ela não está baseada em uma ignorância do mal, mas em um conhecimento profundo da autoridade e do poder de Deus sobre ele. Quando você entende que Jesus, ao citar os Salmos, já nos deu as ferramentas para desmascarar a escuridão, a confiança em sua presciência e em seu controle sobre a história se eleva a um novo patamar. Você passa a ver a Escritura como um livro vivo, pulsante de verdades que transcendem o tempo e informam cada aspecto de sua realidade espiritual. É vital, portanto, viver sem medo. Esta é a liberdade da verdade revelada. Conhecer a estratégia do inimigo e a certeza da vitória de Cristo nos liberta do pavor. Não somos chamados a viver em um estado de constante apreensão, mas em uma paz que excede todo o entendimento. A mensagem final, e mais pastoral, é de segurança em Jesus. A despeito de todas as revelações sobre o espírito do anticristo, a verdade central é que Cristo venceu. E em Cristo, nós também somos mais que vencedores. A fé que se torna inabalável não é aquela que nega a existência do mal, mas aquela que o reconhece e, ainda assim, repousa na promessa da vitória de Cristo. Os Salmos nos oferecem essa perspectiva poderosa. Eles nos levam de um lugar de questionamento para um de convicção, de um lugar de vulnerabilidade para um de fortaleza. É a paz de saber que não importa quão intensa a batalha, a guerra já foi vencida na cruz e pelo túmulo vazio. Esta é a herança de cada crente, a realidade para sua alma. Uma fé que não apenas sobrevive, mas triunfa. Finalmente, chegamos ao ponto culminante desta jornada de revelação. Amado irmão, amada irmã, você acaba de percorrer um caminho profundo, vendo como a voz inconfundível de Jesus, ecoando através dos Salmos, nos equipa não apenas com conhecimento, mas com discernimento e poder para navegar os desafios espirituais do nosso tempo. Sua alma, que talvez iniciou esta experiência com questões ou uma sede de clareza, recebeu a luz que buscava, a verdade que fortalece e liberta. Esta jornada transformou sua perspectiva, fez você olhar para os Salmos com novos olhos e para o mundo com uma compreensão mais aguçada? Eu o convido a refletir sobre o que ouvimos. Qual salmo, qual passagem, ganhou um novo significado para você hoje, à luz da profecia de Jesus e do espírito do anticristo? Compartilhe seu pensamento, sua nova percepção, seu testemunho, nos comentários abaixo. Sua experiência é valiosa, e sua partilha pode inspirar e edificar outros que buscam a mesma verdade. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se ela trouxe clareza ou acendeu uma nova chama de fé em você, eu peço que você a compartilhe. Há muitas almas sedentas por esta mesma revelação, perdidas na confusão do mundo.
Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também busca discernimento, que anseia por uma fé mais profunda e inabalável. E para que você não perca nenhuma das próximas revelações, nenhuma das mensagens que Deus tem preparado para fortalecer sua caminhada, não deixe de clicar no gostei neste vídeo. Mais importante ainda, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será notificado sempre que uma nova verdade for desvelada, garantindo que sua alma continue a ser alimentada e sua fé constantemente edificada. Que a paz que excede todo o entendimento e a sabedoria que vem do alto guiem cada um dos seus passos. Que o Espírito Santo continue a iluminar seu caminho e a fortalecer seu espírito em cada novo dia. Que sua alma seja abundantemente alimentada por esta verdade e que você permaneça firme, inabalável, na rocha que é Cristo Jesus. Fique com Deus.